Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade. Programa que tem como convidado hoje, aqui ao meu lado, João César Botelho de Miranda, que é diretor institucional de novos negócios da Sabiá Residencial Empreendimentos Imobiliários. João César, como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui. Neste que é o último Urban View do ano. Estamos encerrando 2014, trazendo mais uma entrevista, trazendo mais conteúdo interessante e relevante para você. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual vamos conversar no programa de hoje, é imóveis. Quais são e como funcionam os instrumentos que financiam esse mercado? Nosso foco hoje, nosso olhar da semana é sobre o financiamento imobiliário, tanto para quem compra, como para quem incorpora, como para quem empreende. Então, nós vamos conversar aqui com o nosso convidado João César Miranda sobre questões como a demanda continuará crescendo, os preços dos imóveis vão se estabilizar, quais são os empreendimentos, os tipos de empreendimentos que mais atraem financiamento, que tem mais facilidade para atrair investimento. E aqui ao meu lado, como sempre, Sandra Lanza, aguardando aqui a sua participação. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto, com você? Tudo ótimo. Puxa, e o tema hoje é bem interessante, hein, Gilberto? Exatamente. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. E eu quero convidar também todo mundo a votar na nossa enquete. A gente sempre faz uma enquete, que é uma perguntinha que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. No final do programa, a gente traz o resultado, o nosso entrevistado debate um pouquinho sobre esta pergunta. E a pergunta de hoje é: vale a pena comprar imóveis como investimento? São 3 opções para você votar. Sim, valorizam e são uma opção segura. Segunda opção, em alguns casos, a depender do tipo de imóvel e localização. Ou a terceira opção, não, existem outras opções bem mais rentáveis. Eu aguardo a participação de vocês. Muito bem, e vamos começar então a nossa entrevista falando diretamente do tema que é o nosso olhar da semana. Imóveis, quais são e como funcionam os instrumentos que financiam esse mercado. Então eu pergunto ao João César Miranda, aqui ao meu lado. João, como é que está hoje essa questão do financiamento imobiliário, tanto para o lado de quem compra, para o lado de quem incorpora? Bom, hoje, felizmente, o financiamento é farto e bem acessível, seja para aqueles que compram, seja para aqueles que precisam do financiamento para produzir. Então, o sistema financeiro da habitação, tradicional financiador dos recursos dos empreendimentos imobiliários, hoje ele detém altos níveis de estoque e tem conseguido financiar bastante o mercado imobiliário. Para vocês terem uma ideia de diferenças, hoje, por exemplo, para 2013, 2014, nós vamos contar entre os 2 pilares do sistema financeiro da habitação, os recursos do fundo de garantia e os recursos da poupança, cerca de 140 bilhões à disposição aí para as obras e para os compradores. Isso gerando aí cerca de 1 milhão de unidades ano. Para você ter uma ideia da comparativo, isso antes de 94, nós estamos aí passando pela média anual de 200, 250 mil imóveis ano. Então as coisas mudaram. Quadruplicou ao mínimo, né? Quadruplicou efetivamente o nível de financiamento para ambos, compradores e empreendedores. E esse número que você está citando, né, 1 milhão de imóveis, desses recursos que vem principalmente da poupança e do FGTS, eles atendem à demanda que o mercado está prevendo para 2014? Supera? Não, a nossa demanda, na verdade, é bem maior do que isso. Se nós continuarmos nessa média, para ter uma ideia de grandes números, que é uma média boa para os tempos anteriores, nós vamos precisar ainda pelo menos de 10 anos para atender, no mínimo, aqueles que querem sair do aluguel e ir para a casa própria. Então há uma demanda muito grande aí em torno do déficit habitacional, em torno de 7 milhões de habitação. Se nós fizermos uma continha simples aí, são cerca de 60 milhões aí de famílias no Brasil, mais ou menos uns 9 milhões, 10 milhões
que pagam aluguel, se pegar 10 milhões dividido por 1 milhão, dá 10 anos só de aluguel. Sem contar o crescimento da população durante esse período. O crescimento, o bônus demográfico que estamos vivendo, que é muito interessante para a demanda em geral, divórcios, casamento, enfim, essa movimentação intrasistema, né? Então, nós não só vamos precisar de mais recursos, como de mais instrumentos, e eu estou falando apenas do sistema financeiro da habitação, isto é, fundo de garantia e poupança, que sempre nos financiaram, antes, como eu disse, muito menos, e hoje bem mais, por uma série de alterações que foram feitas no sistema, principalmente na parte jurídica, por volta de 94, mas vamos precisar de recursos, vamos dizer assim, extra-sistema, extra-SFH, extra-poupança e fundo de garantia, que são aqueles provenientes que existem no mundo inteiro, nos países civilizados, tal, mais civilizados, vamos dizer assim, que são os recursos originários da securitização, fundos de investimento, CRIs, enfim, recursos estrangeiros, tal, porque só o sistema financeiro, por enquanto, sei lá, mais uns 5 a 8 anos, mais ou menos, eles se bastam, mas nós vamos precisar continuar esse crescimento, principalmente mantendo-se, aí já entra um elemento conjuntural, principalmente mantendo-se o nível de emprego e renda, que persiste ainda no Brasil de hoje em dia. Me corrija se eu estiver errado, o financiamento via SFH, via Sistema Financeiro da Habitação, é bastante interessante para os bancos, porque os recursos são abundantes, como você falou, FGTS e poupança, e tendo, digamos, o imóvel como bem, como garantia do empréstimo, é um tipo de empréstimo seguro para os bancos, né? Isso. E a gente vê também, que você também estava citando aqui, outros países onde você tem diferentes formas de financiar o imóvel, né? Você tem financiamento direto com a própria construtora, você tem leasing, tem uma série de instrumentos, né? Você acredita que devido a todos esses anos de instabilidade financeira que a gente viveu no Brasil, os bancos meio que se acomodaram um pouco nesse modelo do sistema financeiro da habitação, que é mais tradicional, mais seguro, e não se aventuraram tanto por outros instrumentos de financiamento? Sim, isso em parte porque se acomodaram e em parte também porque existe uma obrigatoriedade da captação dos recursos da poupança e do fundo de garantia, da poupança. Então, todo banco que capta a poupança ele é obrigado a necessariamente aplicar 65% na poupança, em financiamentos imobiliários. Então, é uma regra que se criou para cativar, vamos dizer assim, os recursos da poupança para os financiamentos imobiliários. Por outro lado, juntou a fome com a vontade de comer, vamos dizer assim, na medida em que, por volta de 94, uma série de problemas para que o banco financiasse foram erradicados no sistema de financiamento. Tipo, o comprador deixava de pagar, o banco ia executar a hipoteca, não conseguia, o fulano ficava sem pagar durante morando no imóvel, morando no imóvel, que era uma aberração. Era, vamos dizer, o sistema como um todo, a legislação como um todo, estava privilegiando o devedor em detrimento do sistema de crédito. Então, o que acontecia? O banco, vamos dizer, ou aumentava os juros, ou aumentava as garantias, ou, vamos dizer, arrefecia o seu volume de financiamento. Nós tivemos aquelas grandes baixas, ninguém se entusiasmava em financiar. Isso do financiador direto, Itaú, Bradesco, Caixa, tudo mais, os bancos que captavam a poupança ou aplicavam os recursos do fundo de garantia. Eu me lembro que eu comprei meu primeiro imóvel, acho que na década de 90, foi um parto para você conseguir o financiamento. Era tanto documento, era tanta garantia, era tanta... Coisa assim, vocês estão pedindo tanta coisa que se eu tivesse tudo isso, eu não precisava comprar um imóvel financiado, né? Você vê, por outro lado, tem uns automóveis aí que não padecem desse problema. E hoje em dia é o contrário, né? O banco manda correspondência para você falando assim, olha, você tem um crédito para comprar imóvel, está pré-aprovado. Exatamente. Né? Quer dizer, é uma mudança radical, para vocês terem né? uma ideia, é bem típico do brasileiro, né? Aos pouquinhos, o jeitinho brasileiro está sendo remanescendo o que é bom e o que é ruim está sendo eliminado. Uma dessas regras simples que se modificou em 94 foi a lei chamada Lei do Incontroverso, isto é, o cara quer discutir os juros, a prestação, não sei o quê, né? Dá uma digesta, ok, mas deposita o valor da prestação. Aí o brasileiro já não queria, tá? As ações judiciais caíram vertiginosamente. Então agora, hoje em dia, para
E como qualquer negócio, você quer discutir a validade ou não daquele crédito, daquela cobrança e tal, você tem que depositar para mostrar que você quer pagar. Apenas você está discutindo o quanto pagar. O quanto pagar. Tá? Então, antes não, fulano não pagava bolhufas e ficava acomodado no imóvel durante 10 anos sem pagar aluguel. Isso é uma das regrinhas. Outra regra, criamos na época a alienação fiduciária. Isto é, fulano não pagou o imóvel depois de 1, 2, 3 cartas, tal, enfim, em todas as maneiras clássicas de você recuperar e cobrar efetivamente. Ok, não pagou mesmo, tem que se tirar o imóvel do fulano para o banco discutir aquele imóvel, leiloar aquele imóvel e pegar o dinheiro e emprestar para outro que possa pagar. Então, a alienação fiduciária veio e aquela hipoteca que era, vamos dizer, executada em 5, 10 anos, passou com a alienação fiduciária, esse instrumento passou a retomar os imóveis em 6 meses, 1 ano. Resultado, a inadimplência, que era um conceito 60 dias, vamos dizer assim, de fulano não paga, que era, sei lá, de 10, 12, 15%, hoje em dia está em 1 e pouco por cento. O que significa isso? É dinheiro que volta para o sistema para financiar novos compradores. Que barateia, inclusive. E aquele que não quer pagar, tem que ser executado mesmo. Por outro lado, você vê que os bancos estão dando benesses, benefícios, estímulos para aqueles que pagam bem. Pagou dando vencimento, dá um descontinho e tal. O sistema está indo bem. Agora uma dúvida de uma compradora recente que não acompanhou essa movimentação. Os juros, ele tem sido modificado com o tempo? Quer dizer, essa facilidade ou essa dificuldade, ela foi incorporada, foi passada para o comprador? Sim, claro. Porque o que a gente ouve muito é que atualmente existe uma dificuldade maior para comprar imóvel do que, por exemplo, há 30 anos. Como é que os juros cabe dentro desse processo? Não, os juros, a composição dos juros é basicamente, os juros remuneram o risco do banco na operação, remunera os impostos e remunera a remuneração. E tem lá a remuneração dele, remunera a estrutura dele, o funding dele. Ele capta a poupança a 6, ele empresta a 9, 10. Para quê? Essa diferença, o spread, né, que é chamado, é para pagar os impostos, pagar o risco dele e ter o lucro do banco. Ora, se o risco diminuiu, isto é, a cada 100 que ele empresta volta mais, ele pode reduzir os juros. Os juros, sim, caíram bastante, vamos dizer, nos últimos 5, 10 anos, de 12, 10% para hoje, para 7, 8, 9%. Então, efetivamente, está bem melhor em termos financeiros. O que complica não é os juros, é a burocracia brasileira. Para que o comprador hoje, só para a gente falar um pouco exatamente dessa questão dos instrumentos que financiam esse mercado. Então, vamos só separar aqui, organizar didaticamente, vamos falar então de comprador, nós falamos de comprador final agora, tá? Quais são as ferramentas, quer dizer, quais são os instrumentos que tem de financiamento além do SFH hoje no Brasil para você comprar um imóvel sem ser SFH? SFH é o principal, é o que todo mundo mais ou menos conhece. Que outras opções eu tenho como comprador para poder, se é que eu tenho? Na verdade, isso depende muito do perfil de cada comprador, não só o perfil creditício, como até cultural. Então, você tem a famosa compra direta. Aquele que não precisa de financiamento ou não quer financiamento, ele pode ser financiado diretamente pela construtora em, sei lá, 60%, 70% até as chaves e um pouco depois das chaves. É um financiamento que não é muito recomendado para ambas as partes. Uma, porque a construtora não é financiadora, ela não pode ficar com crédito durante 5 anos depois da chave. Então, para o comprador também, os volumes são altos. Então, hoje em dia, ele vai pagar prestações altas, para o poder aquisitivo e para aquele que tem a cultura, que não quer financiamento e tal, para pagar dessa forma. Tem outro perfil que não tem tanta necessidade do imóvel, por exemplo, é o consórcio imobiliário, que existe, que cresceu bem. Hoje o consórcio, inclusive, conta com financiamento, inclusive com possibilidade de você sacar o fundo de garantia. Mas depende muitas vezes de lance ou de sorteio para o
E esses consórcios funcionam bem no Brasil? Tem tido algum problema? Porque o consórcio teve uma época no Brasil que era de carro, de moto, estourou um monte de administradora. Não tem tido problemas com o consórcio de imóveis? Teve. Não só os consórcios, como o primo do consórcio, vamos dizer assim, que são as cooperativas habitacionais. As cooperativas, quando eram geralmente para padrão econômico, vamos dizer assim, de imóveis, elas sempre funcionaram bem no Brasil, principalmente em épocas mais estáveis, em que não haviam grandes oscilações. Que uma cooperativa ou um consórcio, o princípio mesmo, é um juntamento de uma opção de pessoas que cada um com as suas prestações vão construindo e depois vão se financiando, né? Mas é um autofinanciamento, né? Então quer dizer, a gente houve problemas de gestão, e a cooperativa. Problemas de gestão, mas que eu debito isso a uns poucos mal e criminosos gestores, vamos dizer assim. É uma exceção à regra. Né? Como tem também alguns bancos, empresas, pessoas e compradores que também, de vez em quando, pisam na bola. Mas quando não chegou a ser um movimento, vamos dizer assim, sistêmico. Então, quer dizer, a gente tem SFH praticamente, consórcio imobiliário, cooperativa, mais algum? Não, isso do ponto de vista do comprador. Do comprador. Do comprador. E o comprador, dentro do financiamento, hoje ele tem uma gama muito grande de alternativas dentro do financiamento ao comprador. Se ele tem possibilidade de fundo de garantia, ele pode fazer uma poupança, ele tem o Minha Casa Minha Vida, dependendo do valor, que ele tem um subsídio que o governo dá a ele, dependendo do valor do imóvel e da renda, aliás, da renda dele principalmente. Enfim, ele tem, vamos dizer, uma série de detalhamentos e de benesses em função do SFH, seja recurso da poupança ou do fundo de garantia. Outro instrumento, não tanto para o comprador, mas para o empreendedor, aí são o instrumento da securitização, que é, ao invés de ele tomar por empréstimo um dinheiro no banco e constrói, depois ele paga no final da obra, ele, empreendedor, ele monta uma operação estruturada, isto é, junta uma série de investidores, capta recursos junto ao público, com uma instituição financeira, esses financiadores financiam, é o caso do Fundo de Investimentos Imobiliários. Ou então não, ou então ele financia de alguma forma o empreendimento, gera uma série de recebíveis, de créditos, né? Vende direto, por exemplo, aí ele pode vender direto em 10 anos, 12 anos, só que ele vende direto e os créditos ele securitiza, repassa, ou como se diz popularmente, ele desconta. Seria uma operação de securitização. Emite um CRI, enfim, tem toda uma sofisticação nessa operação. Mas é uma alternativa. Isto é, o empreendedor com esses mecanismos, ao lado, ele pode financiar de uma outra forma o comprador. Isso ainda está muito incipiente no Brasil, ao contrário de em outros países, mas é vamos dizer, um sistema, é um procedimento, uma estrutura que tende a completar os recursos da poupança e do fundo de garantia. Só para a gente ter um termo de comparação, vamos pegar, para um exemplo, o mercado imobiliário americano, né? O mercado imobiliário americano não tem SFH, não tem poupança, não tem FGTS, né? Qual é o principal instrumento de financiamento do incorporador e qual o principal instrumento de financiamento do comprador no mercado americano? Bom, ele não tem, em primeiro lugar, porque tem juro mais baixo, né? Então, fulano lá, o empresário lá, ele toma dinheiro no mercado, com determinada taxa de juros, que é compatível, e aí ele tem o financiamento do prazo do banco, que são lá as Savings and Loans Companies, que financiam o mutuário final. Mas normalmente ele toma dinheiro em branco do banco e para construir. Ele tem lá, ele quer fazer um prédio que custa 10 milhões de dólares, ele vai ao banco, apresenta o projeto, fala, preciso de 10 milhões de dólares. Começa a construir, na hora que entrega... Começa a construir. Só que, muitas vezes, ele tem esses instrumentos alternativos, que são só os rates lá que eles têm, que são o nosso primo, vamos dizer, do Fundo de Investimentos Imobiliários, Real Estate Investment Trust, eles colocam na operação desde cedo. Isto é, eles chamam o banco, olha, eu quero financiar isso aqui. O banco, às vezes, não financia sozinho, não tem os recursos, não quer. O banco organiza para ele uma operação estruturada, vai ao mercado financeiro, capta recursos de investidores, olha, esse empreendedor trouxe esse projeto aqui para fazer esse prédio aqui em Nova York, em Manaus. Aí
os investidores colocam dinheiro para ele comprar o terreno, para ele construir, enfim. E depois veio o banco, as savings and loans, as companhias hipotecárias ou companhias de financiamento imobiliário, financiam o comprador final. Agora, para o comprador, por exemplo, no estado americano, por exemplo, o clássico é a hipoteca, né? Quer dizer, ele vai comprar um apartamento de $1 milhão, ele não tem, às vezes não tem um centavo para comprar. Ele fala, não, eu compro, aí a companhia financiadora vai lá, dá $1 milhão, pega o apartamento para ela e ele fica pagando essa hipoteca ao longo do tempo, é mais ou menos isso. Exatamente isso. Só que lá aconteceu também um problema de gestão. A hipoteca lá efetivamente funciona, mas ela tem níveis vamos dizer, de garantia, vamos dizer assim, tinha lá que chegaram a ultrapassar o valor do imóvel. Que foi o que ocasionou a bolha imobiliária. Foi o que ocasionou a bolha imobiliária. Dava-se crédito em cima de crédito. Exatamente. Tinha uma hora que a pessoa, é como se fosse uma pirâmide financeira, né? E lá eles tinham outro ingrediente que é muito bom, está começando aqui no Brasil, mas está começando bem aqui no Brasil, que é o chamado birô positivo. Isto é, eles tinham muitas informações de cada candidato a financiamento. Eles analisavam basicamente dois elementos. A garantia, bom, eu vou financiar esse imóvel vale 100, eu vou financiar 100 para esse fulano aqui. Por que eu vou financiar 100? Porque eu tenho aqui informações positivas, não negativas. Positivo que ele paga muito bem e tal, enfim. Então eu vou financiar 110 e tal. Nessa análise, que se mostrou depois equivocada ou exagerada, vamos dizer assim, muitos de 110, 120 não pagaram, porque essa avaliação inicial não era tão boa. Muito bem, aí foram lá executar a hipoteca, executar a segunda hipoteca, executar a cessão da hipoteca e viram que quando chegou no imóvel meu, o imóvel estava valendo 70, 80, enfim, eles ficaram com o mico da diferença nas mãos, eles e o mercado como um todo. Então foi uma questão de regulamento inadequado e de má gestão também. No Brasil, para vocês terem uma ideia, não tem a menor possibilidade de acontecer isso, porque aqui ninguém financia, nenhum banco, nem Caixa Econômica, nada, sem uma estrutura de rating, de avaliação de crédito. Para começar, que eles não financiam 100% do imóvel. Geralmente, por ninguém conta financia. dessa garantia, a média, no fundo de garantia, que é mais econômico, um padrão econômico, tem sido a média de todos os imóveis no Brasil, em relação ao valor do imóvel, as hipotecas ou alienação fiduciária, tem sido cerca de 60% do valor do imóvel, 70%. Quer dizer, a segurança, digamos, já começa a ir para uma bolha imobiliária. Quer dizer, o apartamento vale 100, eles financiam em média 60 mil. 40 mil o camarada tem que arrumar algum dinheiro para comprar. Exatamente. Se houver alguma inadimplência, né, eles vão lá, retiram, agora com a alienação fiduciária ela é mais eficiente de recuperar o bem, colocam em leilão imediatamente, no registro de imóveis, não precisa nem ir a juízo, né? Colocam em leilão e imediatamente, vamos supor que eles queimem o bem, que vá para 90, para 85, mas eles financiaram 70, então eles ainda têm... uma pergunta curiosa aqui, que uma vez me fizeram, não soube responder, e talvez você saiba responder, não sei. Você compra um apartamento, por exemplo, de 100 mil reais, né? Então, vamos supor, eu dei entrada de 40 mil reais, esse apartamento finei 60 mil. Não em São Paulo, né? Que você não compra em São Paulo. Então, vamos mudar o exemplo. 1 milhão, comprei um apartamento de 1 milhão de reais, paguei lá 400 mil reais de entrada com recursos próprios e financei 600 mil reais no banco. Passou 2 meses, 1, 2, 3, isola, eu quebrei, não tem mais dinheiro, paro de pagar o apartamento. O banco vai lá, tem a alienação fiduciária, ele vai lá, leilou o imóvel. Como é que ficam os meus 400 mil nessa história? Não fica. Se houver saldo, ele devolve, mas ele vai haver o seu crédito. Ou seja, se ele vender por esse apartamento que eu comprei por 1 milhão, ele vender por 800 mil, ele vai pegar os 600 que ele financiou e vai me devolver 200, é isso? É assim que funciona? Tudo bem. Então, nós falamos de bolha imobiliária, que era uma questão que a gente ia abordar aqui, né, Sandra? Então, o Brasil já falou que não corre isso. Mas o pessoal sempre também me pergunta aí sobre o seguinte, a questão da valorização dos imóveis, né? Tem gente que defende a tese de que os imóveis se valorizaram. Então, na verdade, tendo uma correção, a valorização grande que houve porque estavam subvalorizados e o ganho de poder aquisitivo fez com que se houvesse uma correção, por isso os imóveis subiram tanto. Outros dizem que os imóveis subiram por especulação e que vai haver uma queda. Você acredita o que em relação aos preços para compra de imóvel? Que vai haver subida antes de uma estabilização, que vai descer e depois vai estabilizar?
Qual o teu olhar para essa questão? Bom, primeiro a questão da bolha e tal, está acontecendo e aconteceu em alguns mercados aí que tinham um mercado primário já resolvido. Isso aconteceu no mercado secundário, isto é, o Brasil ainda está no mercado primário, isto é, ainda tem uns 6, 7 milhões de Então, para entender o conceito de mercado primário e secundário, para quem está nos assistindo, o primário é quando eu compro um banco de você, eu compro, perdão, um banco não, um imóvel e o banco você me ajuda a financiar, é o imóvel para mim. Primeira vez, né? pela primeira vez. O secundário é quando eu já começo a negociar... Venda, seja do bem, seja do papel que representa aquele bem. Tá. Certo? Que é uma coisa que nem você falou, acontece nesse caso da bolha imobiliária. Quer dizer, tinha uma hora que estavam se negociando papel, não era nem mais o imóvel. Exatamente. Né? Aliás, aqui no Brasil isso não é muito comum. Não é muito. Até por essa... O nível é muito inferior. Lá são trilhões de dólares. Aqui nós temos, entre fundo de investimento imobiliário, CRIs, nós temos aí 100 bilhões, se tanto. Mas não é tanto por conta do volume, é por conta principalmente das cautelas que se tomam com relação a isso. Mas voltando à questão da valorização. Da valorização. Então, bolha no Brasil, pelo mercado secundário, é impossível porque não existe, praticamente não existe mercado secundário. Por conta da valorização ou sobrevalorização, eu acredito, e nós temos uma série de elementos aí lá no Secov, na CEBIC, para nos auxiliar nesse entendimento de que houve basicamente a partir de 94 que nós começamos a desenvolver o mercado financeiro da habitação. Até 94 houve um represamento, essa é a palavra que eu buscava, um represamento muito grande no mercado imobiliário. Tanto é que eu disse que nós estamos financiando por ano 150, 200, 250 mil por ano. Passamos a financiar agora 1 milhão. Nós estamos financiando um percentual do PIB, cerca de 0, alguma coisa do PIB. Agora estamos financiando 7% do PIB. E os vários países, inclusive sul-americanos, estão financiando 20, 30, 50, 60, 80% do PIB. Não digo nem os desenvolvidos, mas mais ou menos os paradigmas do Brasil. Então, o que aconteceu nos anos, basicamente há 3, 4 anos atrás, 2010, 11, 12 já houve o arrefecimento, foi que com mais recursos, as empresas fizeram cerca de 20 empresas fizeram capital recurso no mercado. Os instrumentos de crédito funcionando bem. Emprego e renda gerando capacidade para demanda. Não adianta demanda sem capacidade. Então, todos quiseram comprar imóvel e no sentido de buscar, vamos dizer, alternativas para casa própria. Então, nós saltamos aí, como eu disse, para cerca de 600, 700, 800, 1 milhão de moradias de habitação ano. Mas para repor a falha de 10 anos antes de 94, basicamente quando ocorreram todas essas mudanças, do que por conta de uma valorização. E o que aconteceu? Sim, de fato, os imóveis se valorizaram em relação a uma base muito baixa, uma recuperação de valor. Uma recuperação de preço. E alguns, efetivamente, eu acho que subiram um pouco mais. Mas isso o próprio mercado corrige. Por exemplo, no começo do ano de 2013, nós tivemos, vocês viram, aí, uma série de campanhas de liquidação, de venda de estoque e tal. Então, o grosso do estoque, o grosso mesmo, já escoou. Agora nós estamos num patamar, vamos dizer, mais normal, acompanhando a inflação, e o emprego e renda continua bom. Quer dizer, nós continuamos vendendo. Tudo que lançamos, vendemos. Ou seja, tem um fator aí de otimismo, né? Existe, como tudo na economia, existe um fator muito grande psicológico, né? Se as pessoas se sentem seguras naquele emprego, naquela atividade econômica que exercem e veem, de uma certa maneira, boas notícias no jornal, etc. e tal, elas se sentem mais animadas a partir de um financiamento de longo prazo, como é o financiamento imobiliário. Quer dizer, isso acaba sendo meio que uma bola, né, que vai crescendo, quer dizer, vai gerando, o vizinho financiou, o primo financiou, o cunhado financiou. Tem aquele índice, né,
de nível de otimismo e pessimismo da população em geral, que está alto hoje em dia. Por quê? Basicamente porque a economia está mantendo o emprego, chega a 6% do desemprego, né? E o nível de renda está sendo mantido nos últimos anos. E teve até crescimento, mas de isso certa maneira teve até crescimento, né? Está em crescimento. Então, no nível da demanda, a coisa está indo bem. É o inverso, por exemplo, que acontece na Europa, em países como a Espanha, por exemplo, onde o clima de pessimismo da população é tão grande que às vezes a pessoa, e mesmo empreendendo, ela não consegue vender, né? O que nos preocupa bastante, também isso alimenta também sobrevalorizações, vamos dizer assim, não é tanto na questão da demanda, como nós falamos, não é nem questão do financiamento, que existem os recursos tradicionais, a poupança e fundo de garantia, e vem aí os recursos da securitização, estão indo muito bem. Eu acho que nós não vamos ter problema de recursos nos próximos 8, 10 anos. Muito bem. O que me preocupa bastante é a geração de projetos. Isto é, nós temos demanda, temos recursos, e os projetos no Brasil são, vejam, Minha Casa Minha Vida, que não consegue deslanchar totalmente, como pelo menos a nossa presidente gostaria. Por quê? Porque para você, hoje em dia, começar do zero, no começo do Minha Casa Minha Vida tinha uma série de projetos muito bons, tal, já em estoque, já saneados, vamos dizer assim. Hoje em dia, você começar um projeto do zero, sei lá, buscar o terreno, até você aprovar, é prefeitura, é Graproab, é meio ambiente, é divisão do imóvel, é isso, enfim, tem toda sorte de problemas. São 2, 3 anos. E muitas vezes você morre na praia. Então, a geração de projetos adequados, ou a questão do preço, né? Ou a questão do zoneamento. Em São Paulo, agora nós estamos vivendo uma briga grande por conta do plano diretor, em que a prefeitura quer impingir, vamos dizer assim, uma série de regras para habitação de interesse social. Então, isso vai fazer com que a cidade cresça muito em termos de habitação social. Precisa, tal. Mas, em compensação, vai atrapalhar muito a aprovação dos projetos. Então, vai haver um certo represamento na oferta, vamos dizer assim, pode gerar aumentos de preço. Muito bem. Estamos conversando aqui no programa de hoje, no Urban Rio de hoje, com João César Botelho de Miranda, da Sabiá Residencial e Empreendimentos Imobiliários, sobre o tema imóveis, quais são e como funcionam os instrumentos que financiam esse mercado. Nosso programa está chegando ao final e eu quero fazer uma última pergunta para o nosso convidado aqui, que eu gostaria que você colocasse para nós de uma forma breve quais são as tendências, quais são as perspectivas para 2014, como é que você vê o comportamento do mercado nesse ano que vai se iniciar em breve? Olha, eu vejo de duas formas em termos principalmente de valorização dos imóveis. Não acredito, a não ser em alguns nichos específicos na cidade, no estado de São Paulo, que existe ainda assim, em que você fazer um bom negócio, né? Então você tem em algumas regiões perspectivas de clara valorização já por conta de melhoramentos públicos, por conta de movimento demográfico, enfim. Mas são fatos isolados. Não acredito naquele salto sistêmico, como nós tivemos em 2010, 2011, em que houve um empossamento, vamos dizer assim, de recursos no mercado, todo mundo foi correndo atrás de terreno, lançaram e tal, e felizmente agora a coisa já se arrefeceu. Então não acredito nesses movimentos bruscos, a não ser, como eu disse, em alguns casos específicos, e acredito sim na manutenção, nem pode ser diferente por conta do apetite grande ainda dos compradores, de tudo que lançamos, vendemos. Então, na medida que o emprego e renda tem continuado, está continuando já, e a perspectiva é que continue, principalmente aí por conta dos eventos que nós temos aí, Copa e Olimpíadas, e uma série de investidores e negócios aportando aqui no Brasil, eu acredito que o emprego e renda vai continuar ainda durante muitos anos. Então, nós vamos ter uma manutenção no preço dos imóveis, vai mudar, vamos dizer, a tipologia, como mudou nos últimos 2 anos, houve um dormitório para investidores, para separados, enfim, para uma série, de repente ele saltou no percentual de venda, sei lá, de 5%, 8%, foi para 26% a demanda por um dormitório. Mas é um fenômeno específico. No todo, eu acho que é simples valorização pela inflação. Muito bem.
Aproveitando o gancho aqui dessa perspectiva para 2014 que o João César Miranda da Sabiá Residencial coloca para a gente, vem a pergunta que não quer calar, que a Sandra vai reler para você na enquete e acompanhar o resultado aqui da sua votação para o João poder comentar com a gente depois. Pois é, olha que interessante a pergunta e o resultado. A pergunta era, vale a pena comprar imóveis como investimento? 14% disseram sim, valorizam e são uma opção segura. 18% disseram não. Existem outras opções bem mais rentáveis. E a maioria, 68%, dizem em alguns casos, a depender do tipo de imóvel e localização. João, isso demonstra uma certa insegurança das pessoas? Ou acredita? O que você entende sobre isso? Ou bom senso, tirou minhas muito bem palavras lembrado da pelo boca. Eu Gilberto. acho que é um bom senso. Aliás, eu falei isso, né? Nichos e regiões e tipologias específicas, há muita oportunidade ainda em São Paulo, na região metropolitana, no Brasil inteiro. Regiões que nós, às vezes, nem conhecemos direito, estão lá em pleno desenvolvimento. Existem muitas boas oportunidades para você ganhar dinheiro efetivamente. Agora, o bom senso recomenda essa cautela, né? Que você analise bem, mas não é um ganho automático como foi em 2011, 2012. Você comprava, botava lá num fundo alguma coisa, 30, 35% ao ano garantido. Tá bom. Agora precisa trabalhar. Bom, o UrbanView de hoje, nosso último UrbanView do ano, está chegando ao final. Nós agradecemos bastante aqui a presença do João César Botelho de Miranda, da Sabiá Residencial e Empreendimentos Imobiliários, já deixando um convite para que você retorne numa oportunidade para a gente continuar debatendo esse tema. Sandra. Gilberto, Feliz Natal para você, bom ano novo. Para o João, também Obrigado. para você, que esteve com a gente durante todo o ano aqui no UrbanView. Boas festas e que no ano que vem a gente esteja junto aqui no UrbanView. Não é isso, Gilberto? Muito bem. Nós retornamos, vamos fazer com todo mundo o nosso descanso de Natal e Ano Novo. Esse foi o último programa ao vivo de 2013. Retomamos no dia 8 de janeiro, que é uma quarta-feira, às 17h15, como é de praxe aqui, com mais uma edição do programa UrbanView. Então desejo, em meu nome, em nome da Sandra e de toda a equipe da Urban Systems, um excelente Natal para você e que 2014 traga todas as realizações que você anseia. Então um abraço grande e até 2014.